E aí, pessoal, esse mês para mim foi o mês dos fundos imobiliários. E hoje a gente vai fazer aqui uma análise completa do VILG 11. Vamos pro vídeo. E antes de mais nada, já deixa o seu like e se inscreve no canal que a gente está fazendo várias análises. Recentemente eu estou adicionando algumas empresas na minha carteira, alguns ativos, fundos imobiliários, stocks, REITs. Saiu o vídeo do Monster, que ficou muito legal, e vai continuar saindo o vídeo de algumas análises. Inclusive tem outro fundo imobiliário, VISC, também da Vinci, da mesma gestora, que eu adicionei na minha carteira esse mês, e em breve eu vou fazer vídeo falando sobre ele também. Então já se inscreve aí para não perder. E vamos lá, como sempre, primeiro passo é a gente conhecer o ativo, saber onde é que a gente está investindo, e eu sempre gosto de ir para a ficha técnica do Fundamentei, para fazer um overview por cima do ativo, do que a gente está investindo e onde a gente está botando nosso dinheiro. Então vamos lá, VILG, Vinci Logística, é um FII que teve seu início em 2018, então tem 3 anos aí de lá para cá, é do segmento de logística, de galpões logística, do tipo tijolo, tem um valor de mercado de 1,8 bilhão, representa 1,5 do IFIX. Características: foco na geração de renda através do investimento em galpões logísticos na região sudeste e possui clientes como Netshoes, Foxconn e Kramer. Atualmente os ativos estão distribuídos da seguinte forma: 72% em imóveis, 23% em caixa, provavelmente ele vai fazer alguma aquisição, e 5% em fundos, que seriam outros FIIs. É bem normal acontecer isso, tá, gente? Ele é considerado tijolo porque a maior parte do seu capital está investido em imóveis. Então, por isso, ele já é considerado tijolo, mas nem sempre o FII vai ter 100% do seu capital ali em imóveis. Então, isso é bem normal. E bem, pessoal, sempre o primeiro item que eu olho quando eu vou investir em um fundo imobiliário é o setor, Que setor que ele está inserido. E o setor de logística, vocês já conhecem, eu já conheço, todo mundo já conhece. Para mim, é o melhor setor que tem para fundos imobiliários, De longe, disparado. É um setor basicamente de galpões, onde tem galpões logísticos que as empresas usam para distribuir seus produtos. Então é algo que sempre vai precisar, sempre vai existir, principalmente agora com o e-commerce crescendo tanto diante dessa crise. O e-commerce se impulsionou e cresceu demais. Então, quanto mais o e-commerce cresce, mais vai ser necessário esse tipo de imóvel, galpões logísticos para as empresas. Então o setor é um setor maravilhoso, não tem nem o que falar, todo mundo já conhece. E em segundo lugar, o que eu gosto de olhar é a gestora. É bom saber se a gestora é confiável ou não. Então vamos a Vinci, não sei. É uma gestora independente de investimentos com 48 bilhões de ativos sob gestão. Então ele já tem um portfólio bem considerável aí, atuando nos setores de private equity, real estate, infraestrutura, crédito, multimercado, ações, assessoria. Enfim, a Vinci é uma gestora bem grande, já tem aí 50 bilhões sob gestão, como a gente viu, 270 fundos e 34 sócios. Então é uma empresa bem grande já. Ela foi criada em 2009, então já tem aí 11 anos de mercado, 12 anos de mercado. E se a gente for ver só a parte do real estate, que é a parte ali de fundos imobiliários, de imóveis, a Vinci tem 5 bilhões de ativos sob gestão, tem uma equipe liderada por um gestor com mais de 26 anos de experiência no setor, tendo vivido todas as fases do ciclo do mercado imobiliário. Isso é muito importante, tá, pessoal? Porque o mercado imobiliário, ele basicamente vive em ciclos, em grandes ciclos. Então ter um gestor que já viveu todos esses ciclos, já tem essa experiência, é muito importante. Mais de 650 mil metros quadrados de ABL própria em seus 36 ativos sob gestão. Relação com investidores, tem uma plataforma de RI que inclui relatórios mensais, webinars, trimestrais e podcasts. Cara, isso é muito bom. O site da Vinci é fenomenal, para mim o melhor até agora que eu analisei de fundos imobiliários. Muito bem explicado, tem tudo ali, vários relatórios mensais, trimestrais, falando basicamente tudo que o investidor precisa saber. Ponto para a Vinci nessa questão. E mais de 300 mil investidores de FIIs listados da Vinci. Então a Vinci hoje tem alguns FIIs. Tem FII de shopping, FII de logística, que é esse, tem FII de papel e tem atualmente mais de 300 mil investidores que investem nesses fundos. Então existe uma certa credibilidade com a gestora. Agora, um ponto negativo que eu acho é que a Vinci foi fundada por sócios do BTG Pactual e lá atrás, há muito tempo, já rolou corrupção com o BTG. Então isso é um ponto negativo para mim, Já teve rolo lá com o BTG, mas isso não quer dizer que vai ter na Vinci. Então a Vinci até agora pelo menos vem fazendo um excelente trabalho, não tendo o que se reclamar. Até porque quem gere o negócio não são seus sócios diretamente, São os gestores e administradores. Então até agora
tudo certo, nenhum rolo com a Vinci. Outro ponto sobre a Vinci que é preciso falar aqui é que eles gostam de se alavancar um pouco. Geralmente os fundos imobiliários são mais conservadores, mas os da Vinci são um pouquinho mais alavancados, então é bom ficar atento sobre isso. Tá, Natan, mas e aí, isso é um ponto negativo ou um ponto positivo? Depende. Basicamente, quando a gente faz nossa carteira, a gente analisa nossos ativos sob uma gestão de risco, né? A gente olha os ativos sob a ótica de risco. Então, se você busca um pouco mais de risco na sua carteira de FIIs, tudo bem, não tem problema. Mas se você busca mais segurança, pode ser um ponto negativo para você. Então, é muito importante falar sobre isso. Mas lembrando, pessoal, que esse se alavancar dos fundos imobiliários é um se alavancar bem baixo, tá? Nem se compara com os REITs americanos, por exemplo, ou com outras empresas que pegam bastante dívida. Então é um alavancar comparado com outros fundos imobiliários, mas que ainda assim é bem tranquilo, não é nada demais. O próximo ponto que eu gosto de olhar em fundos imobiliários, ao se analisar um fundo imobiliário, é o tempo de mercado. É importante que tenha um mínimo de pelo menos 3 anos, até para se ter um histórico, para saber se já aconteceu alguma coisa. Fundos imobiliários muito novos, recém-criados ali, você vai meio que dar um tiro no escuro, não vai saber onde é que está investindo. Então é bom ter pelo menos um pouquinho de histórico para se analisar. O próximo ponto é a quantidade de imóveis. Eu busco uma certa segurança ao investir em fundos imobiliários e eu gosto de investir em fundos imobiliários que tenham muitos imóveis, porque se o inquilino sair de um imóvel, não vai afetar a sua renda passiva todo mês. Então eu gosto de olhar isso, quantidade de imóveis. E o VILG possui atualmente 14 imóveis. Vocês podem ver aí a relação dos 14 imóveis. Tem imóvel em 6 estados do país e totaliza mais de 540 mil metros quadrados de ABL, de área bruta locável. E possui 45 locatários diversos. Então, apesar de serem apenas 14 imóveis, o VILG tem 45 inquilinos. Então tem imóveis que tem vários inquilinos aí, o que é muito bom, tá? A gente vai chegar nessa parte. Então, além de olhar a quantidade de imóveis, eu também gosto de olhar a sua distribuição geográfica e a quantidade de inquilinos. Então, primeiro vamos ver a distribuição geográfica. Como a gente viu, está distribuído em 6 estados do país, com 78% de contratos típicos e 22% de contratos atípicos. A maior parte desses imóveis estão em Minas Gerais e no Espírito Santo, mas também tem imóvel São Paulo, Rio e outros estados. E a gente pode ver aqui por segmento de atuação. A maior parte está no e-commerce, como eu falei, 39% dos seus imóveis estão locados para o setor de e-commerce, mas também tem imóveis para transporte e logística, bebidas e alimentos, cosmético, eletroeletrônica e entre outros aí. Então está bem distribuído em setores também, o que é muito importante. Diversificação é muito importante em qualquer ativo. E agora vamos ver os inquilinos. Como eu falei, o VILG tem 45 inquilinos, mas eu vou aqui postar os principais. A Tok Stock, uma loja de imóveis, para quem não conhece, representa 14% da renda do VILG. Magazine Luiza também tem imóvel alocado com VILG. Ambev, L'Oréal, Unilog Express e mais entre 37 outros locatários que o VILG bota aqui. Boticário, Kremer, Pet Love, muitas empresas grandes que todo mundo conhece, né? Então é bem tranquilo, tá muito bem distribuído os inquilinos do VILG, então passa nesse quesito também. O próximo ponto que eu gosto de analisar quando eu vou analisar um fundo imobiliário são as taxas, quanto você vai pagar para se investir num fundo, porque afinal um fundo imobiliário ainda é um fundo, né? E você paga taxas para isso, tem todo o trabalho de gestão, de administração e você paga por isso. Você pode até não ver, pode até não sentir, mas você está pagando, então é importante saber dessas taxas. E a taxa do VILG é de atualmente 0,75% ao ano. O VILG usa como benchmark o IPCA, né, que é a inflação do país, e o que ele rentabilizar acima do IPCA, ele cobra 20%. Eu não gosto pessoalmente desse tipo de taxa de performance, porque eu acho que come ali uma boa parte do que era para ser do acionista. A gente tem vários FIIs que não cobram taxa de performance e eu acho que nenhum deveria cobrar. Até porque essa taxa de performance pode ser burlada. Se pegar ali um mês, por exemplo, que venda um imóvel e apresente um resultado muito acima da inflação, que vai ser um resultado fictício, né, que não é um resultado real, o fundo tem como ganhar dinheiro em cima disso. Então eu não gosto particularmente desse tipo de taxa, mas eu aceitei investir mesmo assim. Até porque eu tenho outros FIIs na minha carteira que também tem esse tipo de taxa, como o XPLG, por exemplo, é basicamente a mesma taxa do VILG, mas
Eu não gosto muito, é um ponto negativo para mim. Existem FIIs até do mesmo setor, como o HGLG, por exemplo, que cobra 0,6% ao ano e não cobra nenhuma taxa de performance de nada. É só o 0,6% mesmo. Então, o VILG poderia pegar o exemplo aí, né? Mas como eu busco diversificar mais minha carteira, eu quero ter mais ativos, eu aceitei assim mesmo. O próximo ponto que eu gosto de analisar é a taxa de vacância, que seria basicamente quantos por cento ali da área alocável bruta dos imóveis não está alocado, porque o trabalho do fundo imobiliário é alocar tudo, né? Se não está alocado, a gestão não está fazendo um bom trabalho. Mas é claro que é normal, existe todo um momento econômico e existem várias situações. O que dá para aceitar é no máximo 20% de taxa de vacância, ou seja, 20% da área alocável bruta não está alugada. E a taxa de vacância atualmente do VILG está em 11,6%. Então está dentro do meu limite, dentro dos meus padrões. Então passou nesse quesito também. O próximo ponto que eu gosto de olhar é o Dividend Yield. Lembrando, pessoal, que nenhum indicador deve ser usado isoladamente. Não vai chegar e analisar um fundo imobiliário apenas pelo Dividend Yield, porque você vai fazendo a maior merda que tem. Então, nenhum indicador pode ser usado isoladamente. Como eu falei, por exemplo, das taxas, que eu não gosto dessa taxa de performance, mas que mesmo assim eu investi no VILG, né? Olhando como um todo, eu ainda assim decidi investir. Então, claro que tudo vai ter ponto negativo, mas não olhe nenhum indicador isolado. Eu gosto de olhar o Dividend Yield, claro, até porque o meu objetivo com fundos imobiliários é ter uma renda passiva, mas não é a única coisa para se olhar. Mas vamos lá, o dividend yield atual do VILG do último mês, se a gente for comparar, foi de 0,42%. Então está na média ali dos fundos imobiliários mais seguros, né? Que são multilocatário, multi-inquilino e multi-região. Então tá bem tranquilo, é um dividend yield legal. Lembrando também, pessoal, que todo retorno é correlacionado com o risco. Às vezes você pode achar que um dividend yield é baixo, mas isso é porque o risco daquele dividend yield também é baixo. Então você paga por isso, não existe almoço grátis no mercado. Para quem acompanha aqui o canal já sabe disso. E o último ponto que eu gosto de olhar quando eu vou analisar um fundo imobiliário é a liquidez. Até porque a ideia do buy and hold é não vender nunca seus ativos, mas vai que um dia eu precise, né? Ninguém sabe o dia de amanhã, vai que deu merda e eu preciso vender isso. Será que vai ter liquidez? Como é que eu consigo pegar esse dinheiro? Então, bem, olhando aqui, o dia 28/5 foi negociado 3,5 milhões de cotas do VILG. Então, pessoal, basicamente, se você não vai comprar ou vender mais de 3,5 milhões por dia, tá bem tranquilo. Depois de analisar tudo isso, eu decidi investir no VILG. Para mim, é o melhor setor que tem. O VILG tem bons imóveis, bons inquilinos, é bem tranquilo. A única coisa que eu não gostei muito foi a taxa de performance. Mas vai assim mesmo, né? Tem coisas que a gente tem que aceitar. E aí, como é que ficou a minha carteira de investimento? Bem, basicamente, eu fiquei com 2,5% da minha carteira global de investimentos está investida no VILG, foi o que eu investi. E cerca de 10% da minha carteira de FIIs está investido no VILG. Eu possuo atualmente cerca de 10 fundos imobiliários, vou botar mais um, que é o VISC, vai ter vídeo aqui de análise dele também em breve. E bem, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso, lembrando que aqui não é nenhuma recomendação de compra ou de venda, tá? Apenas eu falo o que é que eu olhei e por que que eu investi nesse ativo e serve como base para vocês, se vocês também quiserem investir, para vocês terem conhecimento e saber o que está fazendo. E pelo vídeo de hoje é isso, pessoal. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal que tá saindo muito vídeo bom e até o próximo vídeo. Vejo vocês lá.